Todo mundo já sabe que a Rainha Vitória ela queria inundar a Europa com o sangue azul do Império Britânico, né? Ela inclusive conseguiu espalhar os seus filhos, as suas filhas, né, nas principais monarquias da Europa, assim como já fazia também a Áustria, né? A Áustria era um dos principais exportadores de princesas altamente letradas e educadas também. Duas das mais famosas, inclusive, né, aqui no Brasil, pelo menos, né, foram Maria Antonieta, lá da França, e a Imperatriz Leopoldina também, que era esposa de Dom Pedro I. Porém, essa mistureba de sangue começou a dar ruim, né? Uma hora ia começar também, né? E um problema de saúde, que era mais uma condição mesmo ali da Rainha Vitória, acabou virando uma grande maldição. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eu_Gregório_Martins, custa nada e é de graça. A Rainha Vitória, ela foi certamente, acho que um dos grandes casos, assim, curiosos e exóticos também da história do Império Britânico, né? Ela herdou o trono do tio, o William IV, que não tinha filhos, né, legítimos, ele até tinha alguns bastardos, mas que não poderiam ascender ao trono do Império. E o rei William também não era o único naquela época, né? Ele já vinha de uma crise de sucessão dentro da família, ninguém conseguia ter filhos, os que nasciam eram natimortos, e a grande explicação eram os casamentos forçados. Os monarcas e os seus herdeiros, eles não queriam se deitar mais com as princesas e com as rainhas também, alegando não sentirem mais desejos, né, por elas. Nessa época, a mistura de sangue de primo casando com primo, sobrinha casando com tio, já dava aí sinais de que algo de errado não estava certo. Se você pegar as fotos da família da princesa Leopoldina, né, dá pra ver que eles têm aquele queixo mais assim, pra baixo, né, um queixo meio largo, né. Isso reflete até hoje também os herdeiros da família imperial brasileira, eles são muito parecidos, os homens principalmente, mesmo não se casando mais entre si, né? Essa crise de sucessão teria criado uma paranoia na cabeça da Rainha Vitória, que tinha uma criança atrás da outra, né? Agora existem rumores também de que ela não era assim uma grande fã da maternidade, mas sim do seu falecido marido, né, Príncipe Albert, se é que a senhora me entende. Inclusive no vídeo que eu fiz aqui, um dos primeiros que eu fiz aqui pro canal, contando a história lá do vibrador, né, um mito, não é uma história, é um mito, eu comentei que ela era uma mulher sexualmente ativa, né, e que isso foi um grande problema depois da morte do Príncipe Albert, porque se casar novamente nem passava ali pela cabeça dela. Lá pra frente, quando ela acabou arrumando ali um guru indiano e andava pra cima e pra baixo com esse guru aí, começaram alguns boatos de que eles teriam um caso, né? Mas foram só boatos mesmo. Esse relacionamento dos dois foi mesmo uma amizade, né? Um passatempo para que ela ocupasse ali os períodos ociosos, né? Inclusive coisa que nem a igreja nem os filhos dela gostavam muito, não. Tanto que quando a rainha faleceu, o guru foi completamente esculachado, né? Tiraram um monte de coisa que ela tinha dado para ele, né? Enfim. Nessa tentativa aí de sair espalhando filhos e netos pelo mundo inteiro, uma neta da rainha se casou com o czar da Rússia. A neta se chamava Alexandra e o czar era o Nicolau II. Na verdade, ela não se chamava Alexandra, né? Se chamava Alice, mas aí acabou mudando de nome para que se encaixasse ali melhor na cultura russa. O desejo da Rainha Vitória era que a Alice se casasse com um primo, né? Que era filho do príncipe Edward. Porém, depois da crise de sucessão, algumas mulheres da família ficaram um pouco mais corajosas, né, digamos assim, como foi o caso, inclusive, da Alice, que se recusou a casar com esse primo aí, alegando não estar apaixonada o suficiente por ele. Então, né, futuramente ela conheceu o Nicolau e aí os dois quiseram se casar sem pressão das famílias, porque o Nicolau também tinha sido prometido, né, para uma outra nobre, Margarida da Rússia, mas disse ao pai dele que ele preferia ser monge a se casar com a aborrecida Margarida. O grande problema, né, entre o Império Britânico e o Império Russo também era a religião, né? Isso aí também era uma treta, porque quem se casasse com um nobre russo precisaria deixar o luteranismo para trás e se converter à Igreja Ortodoxa russa, né? A própria Alice aí, ela nunca aceitou muito bem essa história, acabou aceitando porque o pai do Nicolau estava muito doente, aí tinha medo, né, do que poderia acontecer ao filho dele, até porque o Nicolau ele era muito novo na época e tinha ideias muito modernas, né, se comparado às ideias do pai. Mas muito bem, os dois acabaram se casando, o pai do Nicolau ele faleceu mesmo, né? E aí o Nicolau ascendeu ao trono aos 26 anos de idade. A coisa começou a desandar também quando a Alice, agora Alexandra,
começou a tretar com a corte e com a população russa também. Ela fazia zero questão de ser uma pessoa simpática, né? Tinha uma empáfia assim horrorosa. E lembra do vídeo, inclusive, que eu fiz sobre a escravidão no Império Britânico? Pois então, a Alexandra também achava que os russos eram pessoas sem modos, né? Não tinham a mesma educação que os nobres britânicos tinham. Teve, inclusive, um baile onde uma das cortesãs, né, russas foi alertada por uma das damas de companhia da rainha, né, da Alexandra, e aí ela disse que o decote dessa mulher era muito vulgar para aquela ocasião. E aí essa mulher, obviamente, afrontosíssima, disse que lá na Rússia elas faziam assim, né? E aí abriu ainda mais o decote, que já era bem grande ali, né? Fora isso, ela só dava à luz também a princesas, né? E lá na Rússia, só filho homem poderia ascender ao trono. Então foi na 5ª tentativa que nasceu o Alexei. E foi também quando os problemas começaram a aparecer. O Alexei, ele tinha um caso muito grave de hemofilia, né? Que foi um gene, né? Espalhado ali pela própria Rainha Vitória. É uma condição que normalmente afeta mais aos homens, né? As mulheres, elas carregam esse gene aí, passam também para os filhos. Às vezes tem até uma baixa coagulação no sangue, mas quem sofre mesmo são os homens. A hemofilia, ela fazia com que o Alexei ele tivesse dificuldades de estancar o sangue, né? E que os machucados se curassem também, assim, com uma certa lentidão. Então, se eles barrassem em algum lugar, ficava uma ferida difícil de ser curada, ficava aquela bola roxa, né? Existem muitos níveis também, aliás, né, de hemofilia, mas no caso do Alexei era um dos mais graves. Na Rússia, o filho mais velho era entregue ao império, né? Ele viveria para poder servir a população, no papel mesmo do próximo czar. Porém, como o Alexei tinha essa doença aí, a Alexandra e o Nicolau fizeram exatamente o contrário. Esconderam o filho com medo da população descobrir, né? E aí que isso causasse o fim dos czares também, né? Foi nessa época também que apareceu o famoso Rasputin, que era um monge siberiano que conseguia controlar as crises do Alexei, né? Muita gente já tinha tentado, muita gente falava também que ele fazia isso por bruxaria, né? Outros falavam que era ciência, mas nunca houve um denominador comum, nunca houve uma comprovação também. Durante a Primeira Guerra, a situação da família foi descendo ladeira abaixo, enquanto o czar, ele liderava o exército russo, né? A czarina Alexandra virou a regente do império. Então, por falta de prática e conhecimento, nossa, só tomou decisões péssimas, né? Decisões políticas, principalmente, que culminaram na Revolução de 1917. E no ano seguinte, quando a família tinha sido levada ao isolamento pelos bolcheviques, eles foram brutalmente assassinados. A Alexandra, ela tinha tentado pedir socorro ao primo, né, o rei Jorge V, o avô de Betinha, para que ele levasse a família dela lá para o Reino Unido, mas o rei achou que a má fama ali dos últimos czares não pegaria muito bem nesse contexto histórico, né? Porque o Reino Unido ele estava passando por um período de recessão durante a guerra, né, como todos os outros países, e a Rússia estava numa situação ainda pior, causada principalmente pelo descaso da família do czar. E muito disso aí veio da superproteção do filho, né, do Alexei, que não era mostrado para ninguém, não era inserido naquela promessa do czar ser entregue à população, né? Ninguém podia saber também que ele tinha hemofilia, isso era uma coisa que era escondida de todo mundo. Aliás, um dos filhos mais novos da Rainha Vitória também faleceu devido à hemofilia. Eu até contei a história dele, né, lá no canal No Treta Show, quando eu fiz o vídeo lá falando sobre o livro Alice no País das Maravilhas, né? A menina que foi inspiração para a história da Alice. E ela quase se casou com ele, né? Mas a má fama do livro acabou distanciando aí os dois, né? Que se gostaram muito até a morte dele. Tem muitas séries também, muitos filmes que falam sobre o fim dos czares. Nessa última temporada de The Crown, eles mostraram, né, a cena lá do assassinato, né, da família, uma cena bem brutal. E explicam também essa história do pedido de socorro feito pelo avô, né, da Rainha Elizabeth, que foi inclusive negado, né? E por muito tempo se manteve também em segredo. A própria Rainha Elizabeth, ela demorou muito para poder saber qual era realmente o contexto dessa história, né? Ela foi saber disso muito tempo depois. Mas eu quero saber de você. Você conhecia Alexandra e o príncipe Alexei? Você já sabia desse vínculo sanguíneo entre a Rainha Vitória e o que eles chamavam, né? A população chamava de a maldição da rainha? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.